Ok. Bem, eu estou gravando esse vídeo para fazer a explicação da conclusão do projeto da CPU, né? Eu falo em nome do meu grupo, mas junto comigo são a Elisa e o Igor. E, bem, tivemos uma série de problemas e resolvemos uma série de problemas, foi muito legal fazer todo o projeto. E eu acho que eu vou começar falando um pouquinho sobre o controlador. Eu acho que uma das partes mais tranquilas, porque ele é basicamente, né, o barramento de instruções, por assim dizer, e ele vai se ramificando entre as instruções e o operando, né? Então, as instruções elas podem, por exemplo, ser uma instrução para a ULA, para que ela faça uma das quatro operações. Elas podem ser uma instrução para o jump, que foi a parte mais difícil, inclusive, né? Porque, como a gente pode ver aqui, deu uma série de complicações aqui no meio, né? Porque o jump ele tem um operando próprio, não um operando próprio no caso, mas digamos, o operando deve ir para o jump em momentos apropriados. E cada um deles tem uma série de. Cada, digamos, instrução do jump é uma função diferente. Então, esse reset PC na verdade deveria ser reset contador, mas como a gente sabe que volta à memória do começo, então ele meio que começa a fazer as operações novamente. Aqui reinicia registradores, né? E aqui, digamos, o próprio salto, por assim dizer. Foi meio que essa solução que a gente chegou. A gente pegou um distribuidor, colocou aqui para as respectivas posições e fomos distribuindo as funções com portas end, porque já que a gente poderia usar a combinação dessas entradas da saída 10 e da saída 11, era muito conveniente usar uma porta end com portas not, por exemplo. E, no caso do jump, porta end sozinha, já que o jump só ocorre quando ambos os sinais são 1. No caso aqui, mesmo o controlador fazendo tão poucas operações assim, a gente teve que dividir ele em diversas saídas diferentes, porque, por exemplo, a gente acabou tendo que separar o operando do jump do operando da ULA, para que a gente conseguisse fazer aqui as operações com a ULA num determinado momento e as operações do jump num determinado momento. A gente pegou o sinal de jump também, que é aquele 1-1, para poder sincronizar aqui com essa parte do circuito. Isso daqui a gente tentou encapsular, mas não deu muito certo, porque quando a gente colocava dentro do contador, ele acabava, por algum motivo, não funcionando direito. O que a gente chegou aqui, né? Qual é a resolução do problema aqui? A gente viu que a gente precisava sincronizar o sinal de jump tanto com o clock, que é o nosso S9 aqui, quanto com o próprio operando. Só que isso estava dando uma série de problemas, porque, assim, a gente tentou fazer isso de uma forma apenas com portas lógicas simples, mas a gente tentou muitas coisas e não deu muito certo, assim. Então a gente chegou numa conclusão de que para sincronizar o jump e o operando, para que realmente o jump só o operando ele fosse pego e o jump conseguisse pular para aquela posição da memória que está guardada no operando, a gente teria que fazer um sincronismo usando algum tipo de registrador, que no caso aqui é um flip-flop tipo D, porque o jump aqui nesse caso é apenas um bit. Mas nesse caso é um flip-flop, um registrador de 4 bits, já que o operando do jump possui 4 bits. Dentro do próprio contador, é apenas aquela lógica que o senhor passou pra gente. Então, por exemplo, essas caixinhas aqui, elas contêm aquela lógica que o senhor passou em aula pra gente, a gente só implementou elas dentro do circuito contador normalmente. E aqui os flip-flops tipo T mesmo, para fazer a contagem dos bits que vão entrando. E eventualmente eles recebem, por exemplo, algum jump que seta eles numa posição específica, né? Esses quatro no caso, porque esses daqui eles não precisam, tipo, não, no caso da nossa memória, ela não chega em uma contagem tão extensa de operações, de posição de memória no caso, né? A gente tem os dois registradores aqui, né? Que eles armazenam as informações. A ULA é basicamente circuitos aritméticos que a gente já pegou pronto, já que o senhor disse que era permitido, né? Como a gente fez circuitos aritméticos no semestre passado, a gente pegou os circuitos prontos dessa vez. E, bem, eu acho que o mais importante é mostrar que está funcionando, né? Uma coisa importante é que o nosso circuito, nossa CPU como um todo, ela precisa manter o clear
aqui, que seria o S0, né, o Master Clear, em nível alto para que ela consiga contar as operações, avançar na memória, no caso, né? Que ela consiga fazer aqui a contagem de posições de memória dentro do contador. Então aqui sempre vai estar em nível alto, a não ser quando eu queira resetar a memória, né? Quando eu queira resetar o contador, eu venho e abaixo, aí volto do começo. E aqui a gente precisa começar com S9 também em nível alto, por quê? Porque o nosso circuito, a nossa CPU, ela primeiro faz a operação em nível baixo, jogando o resultado da operação nos registradores, para depois avançar o ponteiro para a próxima posição de memória. Então, operação, ponteiro, operação, ponteiro, operação, ponteiro. E assim sucessivamente eu vou fazer aqui o próximo e ele já vai. A próxima operação é um jump, no caso, né? Então, fez um jump para a próxima posição, que era 8. E continua avançando, normalmente fazendo as operações, né? E avançando o ponteiro. A única coisa que a gente não conseguiu resolver, mas também não é um problema, foi um dos fatos que quando chega no final, que é para resetar o contador, ele reseta em nível baixo. Que é, digamos assim, a operação que seria resetar, ele reseta em nível baixo. Só que, como é um reset, ele acaba jogando direto pro próximo em nível baixo também. Então, meio que a operação e o avanço de ponteiro vão ser feitos em nível alto. Mas isso meio que não é um problema, porque seria feito em nível alto de qualquer forma. Primeiro o ponteiro, depois a operação. Aqui, nesse caso, a gente fez os dois. E começa tudo do zero aqui de novo. Nesse caso, eu estou usando a memória 1 e eu vou gravar um outro vídeo para mostrar a memória 2, né, para cumprir as exigências. Então, até já.